Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Poucas palavras, e assim diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como eu lhes disse, estas são boas novas de misericórdia dispendiosa. Vamos compreendê-la, vamos entendê-la. Primeiro, algumas perguntas. Você valoriza mais a misericórdia ou a retribuição? Pense sobre isso. Por vezes, nós perdoamos ofensas, mas sempre nos sentimos no dever de nunca nos esquecermos. Então, o que a gente faz ou o que a gente diz é: eu perdoo, mas você não pode mais falar comigo. Não fale mais comigo, mas eu te perdoo. E quando isso envolve tocar no bolso, ou quando a misericórdia ganha outra forma que nós chamamos de generosidade ou de caridade, então ela se torna dispendiosa, ela custa algo, no caso, em termos financeiros. Como nós reagimos a isso? Veja, na maioria das vezes, nós nunca nos vimos dando o melhor, ou dando o primeiro, ou nos esforçando para dar mais. A gente sempre costuma dar o que sobra, ou o que se torna mais barato, o que se torna mais fácil. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta bem-aventurança, ela torna-se mais prática e mais visível do que as anteriores. Porém, ainda assim, ela parte de uma nascente que está no coração. Evangelho, cristianismo é uma religião do coração. Você dar alguma coisa ou simplesmente perdoar não significa que você é cristão. E por isso essa bem-aventurança, ela tem uma nascente, ou ela encontra sua nascente naquilo que está acontecendo no coração, antes daquilo que está nas mãos ou antes daquilo que sai nos lábios. Por isso, ela tem relações com as bem-aventuranças anteriores. Ela está ligada a este caráter, a esta convicção de falência moral, de choro por causa do pecado, de fome e de sede de justiça. Ela está apegada a este coração que já não é mais dominado por si mesmo, mas dominado pelo reino. Então, entendendo que ela toma aspectos mais práticos, nós não podemos nos esquecer que, antes de tudo, ela tem uma nascente no coração. E é por isso que estas boas novas de misericórdia dispendiosa são totalmente diferentes de qualquer coisa que o mundo entenda por misericórdia, por caridade, por perdão, por compaixão ou por generosidade. E nós vamos entender isso. Primeiro, observemos em que se consiste ser misericordioso. Veja, o que seria eu ser misericordioso, você ser misericordioso, nós somos misericordiosos? Para chegarmos a esta conclusão, eu quero lhes dizer primeiro o que não seria ser misericordioso, ou o que não é misericórdia, ou ter misericórdia. Veja, ser misericordioso não é ser complacente, no sentido de não ver o pecado. Ser misericordioso não é ser complacente no sentido de não ver o pecado. Muitos em nossa era, em nossa cultura, o ser humano, em nossa cultura, exige que tenhamos uma mente absolutamente aberta. No sentido de que não enxerguemos o pecado, que nem sequer levemos isso em consideração. Veja, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Mas a mesma diz que porque Deus ama os seus, Ele os disciplina. Então, Deus está vendo o pecado. Naturalmente, eu não posso deixar de ver o pecado. Então, misericórdia não é ser complacente, no sentido de nem se importar com o pecado das pessoas, de passar a mão. Também, misericórdia não tem a ver com disposição natural. Isso são bem-aventuranças.
Elas são produzidas como fruto do Espírito, como obra do Espírito no coração do indivíduo. Então, veja, existem muitos que desde cedo são generosos, crianças que desde cedo são amorosas, são misericordiosas, têm compaixão no coração, são doadoras. E eu não posso dizer que elas são misericordiosas segundo esta bem-aventurança. Porque o que elas têm é bom comportamento, alguma disposição natural, alguma boa educação recebida dos pais, mas não é fruto do Espírito. Então é uma misericórdia diferente, é uma misericórdia natural. Mas Jesus está se referindo a coisas que acontecem a pessoas que estão inseridas no reino de Deus e que acontecem com elas por causa do reino de Deus. Não por causa daquilo que seus pais ensinaram, daquilo que aprenderam com a vida, com os sofrimentos da vida, ou com algo que já tem em si mesmo. É algo recebido pelo Espírito Santo, pela obra de Deus nos corações. E assim, este versículo se opõe a esta ideia de que podemos ser misericordiosos por alguma disposição natural ou por algum ensino de bom comportamento ou algo parecido, porque é algo recebido pelo Espírito. Então, o que seria ela em si mesma? A que misericórdia Jesus se refere? Penso que a definição um tanto mais geral seria de que a misericórdia proposta por Jesus é aquela que aponta para um senso de compaixão. E este senso de compaixão tem por parceria o desejo de aliviar, literalmente aliviar sofrimentos humanos. A misericórdia é este senso de compaixão e parceria com o desejo de aliviar o sofrimento humano. Aliviar. Tem que aliviar o sofrimento humano. É comum pensarmos na graça como aquilo que vem em direção à nossa condição de pecado, de culpa, de inimigos de Deus, de separados de Deus. Mas a misericórdia, ela vem em direção à consequência do pecado na nossa vida. Quer dizer que ela vem em direção à nossa miséria. Ela vem em direção ao estado triste e deplorável que ficamos por causa das consequências do pecado na nossa vida. Portanto, possuir um espírito de misericórdia equivale a exibir, por exemplo, o perdão quando você está diante do seu ofensor e você o perdoa, porque neste caso a única coisa que vai trazer paz ao coração dele é receber o seu perdão. Não apenas o perdão de Deus, mas ele precisa saber que foi perdoado por você. Então isso traz alívio ao sofrimento da alma, ao sofrimento do coração. Mas é também trazer alívio ao sofrimento físico. Neste caso, a atitude do bom samaritano, por exemplo, para com o homem lançado na estrada em profunda agonia, sofrimento e amargura, porque foi deixado como semi-morto, na parábola de Jesus. E isto ganha forma evangélica em Isaías 53. Porque em Isaías 53, Jesus vem para lidar com nossas feridas, com nossas enfermidades, com nossas dores. Somos como ovelha perdida, estamos desgarrados, estamos em profunda angústia e maltratados por causa do pecado, e ele vem de encontro a esta condição de sofrimento por causa do pecado, e ele sofre para que o nosso sofrimento seja transformado em paz, em alívio, seja dado a nós o alívio. Logo, não está envolvida nesta bem-aventurança, veja, apenas ter um sentimento de compaixão. Ela puxa para si a necessidade de ter-se uma ação para produzir alívio ao sofrimento. Então é para que o indivíduo se encontre em paz, por causa da nossa atitude. Esta misericórdia, ela aponta para um senso de compaixão e parceria com o desejo de aliviar sofrimentos, com o desejo de aliviar sofrimentos, aliviar o peso da alma, aliviar as dores do coração, a angústia interior, a amargura da vida, e aliviar também as dores que vêm da dispensa,
as dores que nascem do bolso, da conta bancária que não tem dinheiro para comprar aquilo que é básico, para aliviar as dores ou a angústia da barriga que só tem sentido entrar ali angu ou polenta e olhe lá. Isto vem a ser misericordioso. Tem que ter este senso de compaixão que anda de mãos dadas, em parceria com o desejo de aliviar sofrimentos. Isso se torna muito prático, ou exige a prática, o alívio de alguém, ou dar alívio a alguém. Em segundo lugar, observemos as evidências de que somos misericordiosos, ou como eu provo ou anuncio que estou tendo uma atitude misericordiosa. Veja, se a misericórdia refere-se a um senso de compaixão e parceria com o desejo de aliviar sofrimentos humanos, quer dizer que aliviar sofrimentos humanos em tudo que significa ser humano. Então é aliviar as dores da alma, as dores do coração, e aliviar as dores da alma e do coração que são fruto de dores e de angústias e preocupações físicas e materiais. Então, existem duas evidências, a atitude de perdão e a atitude generosa. Perdão e generosidade, pelo menos duas. Quero destacar essas duas. Primeiro, a atitude de perdão. O cristão, ele deve mostrar misericórdia ao próximo, porque ele sabe que a sua dívida, que excede em muito, qualquer dívida ou qualquer ofensa que alguém tenha tido com ele, esta sua dívida, que excede em muito a dívida humana, era uma dívida com Deus. E Deus teve misericórdia dele. Que esta dívida que ele tinha com Deus excedia em muito a dívida do irmão, a dívida do primo, a ofensa do colega, a humilhação do amigo, a humilhação do vizinho que ele trouxe para você. Excede em muito o número de todas as ofensas, humilhações e dívidas e qualquer coisa parecida que você tenha recebido ou que você venha receber na sua vida inteira. Excede em muito, porque excede eternamente. Excede em valor infinito, mas recebeu misericórdia divina. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, Jesus conta uma parábola em resposta ao questionamento de Pedro. Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão, ou seja, uma pessoa próxima a mim, pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe disse, não apenas 7, mas 77 vezes. E em sequência, ele conta a parábola para dar essa resposta a Pedro. Ele diz: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que perdoou uma dívida impagável de um de seus servos. Este servo lhe rogou misericórdia e o rei a concedeu. Porém, este mesmo servo, encontrando um amigo de trabalho que lhe devia 4 meses de trabalho, ou seja, um valor pagável, o obrigou que pagasse a dívida. E ele não usou de misericórdia e compaixão como o rei usou com ele. E por causa disso, ele foi considerado como menos que um escravo e lançado aos torturadores. Nesta parábola, Jesus ensina que o pecador perdoado, ele deve sempre buscar perdoar a qualquer um que tenha pecado contra ele. Ele deve fazer tudo o que está a seu alcance para obter reconciliação, para conseguir plena reconciliação. Então, veja, é certo que a incapacidade de perdoar é fruto de um coração escravizado. Aquele que não recebeu misericórdia divina não está capacitado a oferecer misericórdia ao próximo. Isto é o padrão simples do Evangelho, por isso entenda o que vem a ser perdão. Perdão é um ato de sacrifício, porque significa assumir os custos da dívida como sua. Mas perdoar implica em reconciliação, porque uma vez que a dívida foi assumida, já não existe mais nenhum muro, nenhuma barreira, nenhuma ofensa, não existe nada impedindo o relacionamento entre um e outro ou a volta ao relacionamento entre um e outro. Perdão
é um ato de sacrifício, porque significa assumir a dívida como sua. Mas perdoar implica em reconciliação, porque uma vez que a dívida foi assumida, ou a ofensa, ou qualquer coisa parecida, já não existe mais barreira para o relacionamento. Então ele volta ao estado anterior à ofensa, à dívida, ou à dívida. Perdão significa sacrifício. E é apenas aqueles que receberam o benefício do sacrifício de Cristo estão aptos a se sacrificarem para este bem. Perdão implica em reconciliação. E apenas aqueles que foram reconciliados com Deus estão aptos a reconciliarem-se com o próximo, não importando a ofensa ou o tamanho da ofensa, seja adultério, seja furto, seja humilhação ou qualquer coisa parecida que possa ser muito grande, na qual você possa dizer: olha, mas ele fez isso, eu não tenho como perdoá-lo. Veja, perdoar não é esquecer apenas, é anular. De uma forma ou de outra, a dívida, a ofensa é anulada. De um jeito ou de outro, você tem que esquecer, porque a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados, as nossas iniquidades no fundo do mar e dele jamais se lembra. Ok. Mas o problema é que muitos concedem perdão, porém não se relacionam mais com a pessoa de forma como se relacionava antes, porque aquilo ainda lhe fere o coração. Então não foi anulado, não foi apagado. Mas esquecer em alguns casos é diferente de perdoar. Sabe? Como nós dizemos, esquece isso, vai passar. Esquece isso, deixa pra lá. Não, você tem que perdoar, você não tem que esquecer. Você tem que perdoar, porque o perdão cura e transforma. Mas o esquecimento é uma forma humana de resolver um problema que deve ser resolvido pelo Evangelho, ou pelo modo do Evangelho. E o tempo não produz perdão e reconciliação. Às vezes a gente tem que dar um tempo para a poeira abaixar, o fogo apagar, e aí então a gente vai e busca o perdão e a reconciliação, mas não é sobre isso que eu estou falando. Meu argumento é outro, entendeu? O tempo não produz perdão ou reconciliação, o perdão é que produz, não o tempo. Imagine se Deus, que sente indignação todo dia, deixasse o tempo resolver o problema dele. Ou o nosso atrito, a nossa situação com Deus. Acha mesmo que ela viria a ser resolvida com o tempo? Porque se você pensa que sim, você nunca foi crente. Nunca foi crente. É impossível que seja crente porque não entendeu 0,1% do Evangelho. É impossível que tenha nascido de novo. É impossível que seja sensível à graça e ao pecado, que carece de graça e de misericórdia. Um coração escravizado não concede perdão. Ele não concede perdão, porque antes de tudo ele precisa ser transformado por Deus, pelo perdão de Deus. Mas aqueles que se viram em falência moral e choraram por causa disso, foram alcançados pela misericórdia perdoadora do Senhor e por isso agora concedem misericórdia ao próximo. Porque sabem que a sua dívida era infinita comparada à dívida do próximo. Comparada à ofensa do próximo era nada, não era nada. Ou a ofensa do próximo torna-se nada comparada à sua ofensa para com Deus. Mas segundo, uma atitude generosa. Primeiro, uma atitude de perdão evidencia a misericórdia ou o ser misericordioso. E a atitude generosa, naturalmente, também. Os cristãos, eles devem abrir mão de seus recursos físicos e financeiros para o bem do próximo. Mas só que ele não pode fazer isso para aliviar sua culpa. Ele não pode fazer isso para ganhar pontos com o seu Criador. Ele não pode fazer, muito menos, ele não pode fazer isso para ganhar pontos com a humanidade à sua volta. Muito menos, muito menos. Veja, a generosidade não reside no coração orgulhoso.
Não reside. Jesus disse em Mateus 6:2-4 que quando damos esmolas não devemos tocar trombeta diante de nós, quer dizer, não devemos ficar esperando receber a atenção, os aplausos dos outros, ou ficar mostrando, querendo que os outros literalmente vejam. Ele diz que isso é hipocrisia. Nossa mão esquerda não deve saber o que faz a nossa mão direita, o que significa que o nosso coração precisa ser constantemente vigiado. Tamanho é o orgulho que reside em nós. Tamanha é a facilidade que temos para buscar glória para nós mesmos. Então precisa ser vigiado constantemente para que a satisfação do nosso coração esteja somente em Deus. E em fazer o que fazemos por causa daquilo que recebemos. E também não é só porque é certo, é por causa daquilo, antes de tudo, é por causa do que recebemos no Evangelho. É isso que nos move. A generosidade também não depende do quanto de riqueza temos, para então conceder algo ou não conceder algo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, diz que a atitude generosa ela deve ser permeada com voluntariedade. Quer dizer que você tem que querer dar, você tem que gostar de dar. Então, o coração generoso, ele gosta de dar. Ele gosta de abrir mão e conceder. Mas também ele diz que deve ser com proporcionalidade. Ele diz que a razão disso é para que uns não tenham de mais e outros não tenham de menos. Olha que interessante. É para que uns não tenham de mais e outros não tenham de menos. Então é para que uns não fiquem se esbanjando em suas riquezas e para que outros não sintam falta dela fisicamente. Tem que ser com proporcionalidade. Se você tem muito, você dá mais. Se você tem menos, você dá menos. Mas também deve ser com alegria. Você não pode dar murmurando. Tem que ser como Zaqueu, que alegremente abre mão de tudo e vai dar para os pobres, vai dar para aqueles que ele roubou e vai lhes restituir 4 vezes mais. E qual é a razão disso tudo? Qual é a base disso tudo? É só porque é certo? Paulo nem toca no ponto do que é certo ou errado. Ele nem vem dizer se isso é por lei ou não. Ele diz que a razão disso tudo é: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É por causa do Evangelho. É por causa da bênção de Cristo. É por causa da graça de Cristo que somos levados à generosidade, que somos levados ao perdão, que somos levados e impulsionados à misericórdia. Então, somente aqueles que receberam a misericórdia em riqueza espiritual podem ser generosos. Somente aqueles que se viram falidos, ouça essa palavra, falidos moralmente e contemplaram então a riqueza de Cristo podem ser generosos como fruto do reino de Deus. Somente o Evangelho também pode lhe manter humilde enquanto estiver dando, a ponto de ter uma misericórdia que é movida pela misericórdia de Deus e não movida por autoimagem, por autoglorificação, por autojustificação ou qualquer coisa parecida, mas é sempre por causa do Evangelho. Lembre-se, nós somos devedores à misericórdia, então não tem razão para gloriar-se em si mesmo. A gente até canta em fonte e atitude toda a bênção, devedor à sua graça cada dia e hora sou. É isso. Então não há espaço para gloriar-se em si mesmo ou buscar holofotes para si mesmo. Há apenas espaço para reagir à graça que vem aos nossos corações. Somente um coração que responde à graça de Deus pode produzir esta verdadeira misericórdia. Agora, em terceiro lugar, observemos como nossa cultura lida com a ideia de misericórdia. E quanto a misericórdia ganhar forma de generosidade, de atitude para dar bens físicos, seja dinheiro, ou seja alimentos ou outras coisas que ganham forma física,
a nossa sociedade aplaude, e ela ama isso, ela quer isso, ela deseja isso, e ela é impulsionada a isso. Só que ela não consegue enxergar motivações, ela não lida com motivações. Ela não está preocupada se o artista tal, se o jogador tal, se fulano de tal que é bilionário doou milhões e ele fez isso para ganhar mais likes ou mais seguidores no Instagram ou no Twitter ou no Facebook. Ela não está preocupada com isso. Ela não lida com motivações. Ela está preocupada apenas com a atitude em si. Então ela só vai enxergar a hipocrisia quando isso quando isso se tornar em roubo. Ou seja, a pessoa está lá pagando de bom porque está lutando contra o coronavírus, só que aí a notícia que sai é que está havendo desvios de dinheiro. Desvios de dinheiro que deveriam estar sendo utilizados para a misericórdia, para o cuidado da situação existente no Brasil por causa do coronavírus. Aí a sociedade reage. Ela fica furiosa por causa disso. Mas quanto a outras motivações, ela nem tá ligando. Ela não liga. Mas de todo jeito, em termos gerais, ela aplaude a generosidade. Só que quando a misericórdia ganha forma, ou ela exige a forma de perdão e de reconciliação, aí ela também reage. Só que ela reage como um porco-espinho. Ela reage como um ouriço do mar. Ela se espeta porque não quer isso. Vivemos em uma cultura que valoriza demais o indivíduo. Demais, demais. Valoriza muito o indivíduo e seus desejos, suas vontades, seus prazeres e suas vaidades. Tudo é o eu da pessoa. Então, tudo gira em torno do homem e de ele fazer aquilo que trará maior satisfação para si mesmo. Como nossa cultura rejeita a Deus, ainda que fale muito sobre Deus, mas ela rejeita a Deus, não acredite que nós não somos um país cristão, estamos muito longe disso. Nossa cultura rejeita a Deus. Como ela faz isso? As pessoas colocam-se no lugar de Deus. E colocando-se no lugar de Deus, elas não têm mais que prestar contas a Deus. Elas têm que prestar contas a si mesmas. Porém, de forma imediata, também começam a entender que todo mundo à sua volta tem que prestar contas a elas mesmas. Em que sentido? Veja, o indivíduo tal tem que prestar contas a si mesmo. Só que aí ele passa a enxergar o mundo à sua volta como tendo que prestar contas a si mesmo. Só que aí, o fulano de tal, que é seu amigo, ou seu vizinho, ou é seu irmão de sangue, ou irmão de igreja, também enxerga a mesma coisa. Ele acha que ele tem que prestar contas só a si mesmo, e o mundo à sua volta tem que prestar contas a ele também. Como consequência, vivemos em constante atrito uns com os outros. E quanto mais pessoal o relacionamento, parece que maior torna-se a impossibilidade de existir perdão ou reconciliação, e naturalmente reconciliação. Veja isso em termos mais práticos. Observem como adolescentes e jovens, eles realmente acham, eles acreditam nisso, eles acreditam que os seus pais têm que servi-los, que os seus pais têm que estar debaixo de suas vontades e de seus desejos. Como eles não conseguem conviver com pensamentos e opiniões diferentes, eles rapidamente reagem como um porco-espinho. Reagem se espetando, como crianças mimadas. Já gritam, já esperneiam, reagem de forma muito eufórica. Não conseguem viver em paz porque o foco de luz precisa sempre estar sobre si mesmos, sobre seus desejos, sobre suas vontades. E eles dizem, eu quero isso. E pouco importa o resto do mundo. Pouco importa o que os pais queiram, o que irmãos mais velhos queiram, o que tios queiram, o que a igreja queira, o que os amigos queiram. Pouco importa. Porque se não vai satisfazer o que ela quer, então ela não está nem aí. Ela vai continuar batendo o pé. E se não vai satisfazer, ela rompe o relacionamento. A pessoa rompe o relacionamento como se fosse rasgar uma folha. Assim, simples. Quando esta idolatria do eu toca a área da misericórdia e do perdão, logo as pessoas percebem que não têm o dever de perdoar a ninguém. Não tem. Presto contas a mim mesmo, por que eu vou perdoar alguém?
Aí vão dizer o seguinte: se quiser que eu perdoe, vai ter que vir aqui e pedir perdão. Em outras palavras, vai ter que se humilhar. Ou seja, você vai ter que adorar o meu eu. Vai ter que se colocar debaixo dos meus pés. Aí eu vou te perdoar. Isso não é perdão. Da mesma forma dizem: eu não tenho obrigação de ser amigo de todo mundo, eu não tenho obrigação de ser amigo de ninguém. Olha, é verdade, você não tem obrigação de ser amigo do ditador da Coreia do Norte, não faz o menor sentido. O problema é que 99,9% das vezes, ou talvez mais, esta frase ela é lançada em um contexto específico. E este contexto específico se refere a pessoas específicas com que tiveram algum problema específico, alguma rixa específica, algum atrito pessoal. Em outras palavras, quando a pessoa diz eu não tenho obrigação de ser amigo de ninguém, ela está dizendo eu não tenho obrigação de perdoar e de me reconciliar com essa pessoa específica. Por mais que ela seja meu irmão de sangue, meu irmão da igreja, meu amigo há muito tempo, por mais que ele sente do meu lado na sala de aula ou trabalhe junto comigo. As pessoas também dizem, e isso é triste quando o cristão diz isso, quando o membro da igreja diz isso: Deus afastou fulano de tal porque sua amizade me fazia mal. Isso é muita hipocrisia, é farisaísmo terrível. Não tem nada de evangelho nisso. Parece que a pessoa nunca leu a Bíblia na vida. Ou se leu buscando satisfazer o seu próprio ídolo. Quando diz isso, ela não percebe que não foi Deus que afastou a pessoa. Foi você que afastou. Foi ela que afastou. Foi você mesmo que afastou a pessoa por causa da idolatria do seu coração. Você rejeitou qualquer possibilidade de reconciliação, porque ama mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. Aí vai dizer, Deus afastou? Não, foi você que afastou. Foi você. Nossa cultura rejeita a ideia de sacrifício para a obtenção de perdão. Porque, no fundo, ela imprime nos corações a ideia de que a única pessoa que precisa ser satisfeita é a si mesmo. É você mesmo. É a própria pessoa, é o próprio indivíduo. Logo, você não precisa prestar contas a ninguém, você não precisa se sacrificar por ninguém. Não existe esse negócio de humildade, de perdão que significa sacrifício ou reconciliação. Só significa o agradar a si mesmo, o satisfazer a si mesmo. Nossa cultura cultua o homem. E é por isso que existem tantos problemas. É por isso que ela está sempre em crise. É por isso que estamos sempre em choque. É por isso que estamos sempre em atrito. E, por consequência, para tentar resolver o problema, porque rejeita Deus, rejeita Cristo, rejeita o Evangelho, começam a redefinir perdão. Vão lidar com o perdão do jeito que acham que é melhor. Com os conceitos que acham melhor. Com a atitude que acham melhor. Não existe um padrão absoluto para perdão. Existe apenas o que eu acho que vai ser melhor. Só isso. E é assim que a nossa cultura lida com misericórdia. E é assim que muitos cristãos lidam com misericórdia. E você precisa se perguntar, eu preciso perguntar, nós precisamos nos perguntar, será que eles já conheceram o Evangelho de verdade para estarem agindo assim, pensando assim, falando assim? Por fim, o que recebem os misericordiosos? O texto diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, como fica a graça? Será que Jesus está ensinando meritocracia espiritual? Será que Jesus está indicando salvação meritória? E, queridos, entendam. Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, não são os 10 mandamentos de Jesus, ok? E na verdade são 8. Então não são 8 mandamentos. Bem-aventuranças não são mandamentos. Não são ordens. Não é lei. Não são mandamentos. Representam o perfil de alguém.
Você recebe essa bem-aventurança. Você não a conquista, não é lei, não é algo que você vai ter que dizer eu fiz isso ou não fiz isso. Porque você só recebe. É caráter cristão que se recebe como fruto do Evangelho, como fruto do reino, como fruto do Espírito. Então é o perfil de alguém que entendeu a graça de Deus e está crescendo nesse entendimento. Jesus está sugerindo, então, que a nossa misericórdia para com os outros seja um sinal infalível de que entendemos, de que recebemos, de que fomos inundados pela misericórdia divina em nossos corações. E por causa disso, estamos buscando mais misericórdia. Queremos desfrutar mais dessa misericórdia. Significa que queremos experimentar, nos deliciar, saborear mais desta água da vida. Pense nesse versículo como um indicador seguro de que você chegou a entender e continua entendendo a graça de Deus no Evangelho. Então você entendeu o que é a misericórdia quando era um pecador, miserável, distante de Cristo, distante do céu. Só que agora você quer continuar esta misericórdia. E aí, quanto mais você busca misericórdia, mais você age em misericórdia. E quanto mais age em misericórdia, mais recebe misericórdia. Isso fica girando, 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 girando. Só que primeiro você tem que entrar nessa roda. Você primeiro precisa entrar nesse círculo que fica rodando, 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 rodando. Mas se você já entrou nesse círculo, então isso fica girando, 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 girando. Você bebe da água para beber para os outros, porque você também quer beber mais água e volta para beber água. E fica este vai e volta. É uma dança isto. É uma dança. É a dança do Evangelho. É a dança do reino. Ele infunde conceitos e comunhão com Deus no meu coração que se extrapolam para fora. Mas isso continua vindo, e vindo, e vindo, e vindo, e vindo. E não basta uma dose. Você quer mais. Então você faz e quer mais. Você faz e quer mais. E por que quer mais? Porque a atitude prática lhe exige buscar e alcançar mais misericórdia. Porque logo você percebe que não é perfeito. Logo você percebe que ainda o velho homem grita, ele ainda esperneia, ele ainda age como um porco espinho. É o relacionamento pessoal que ainda está em atrito. Então você precisa de mais misericórdia. Aí você busca misericórdia para agir em misericórdia. É a generosidade que ainda está um tanto dura. O caminho ainda parece ser um caminho de pedras. E aí você começa a examinar a si mesmo e percebe, acho que é preconceito, acho que talvez seja um tanto de racismo, acho que talvez seja um pouco de orgulho. E aí você volta para buscar misericórdia, para agir em misericórdia. E aí você age em misericórdia e passa essa barreira e logo percebe que tem outras pequenas barreiras de resquícios de velho homem que precisam ser abandonados, precisam ser destruídos. A misericórdia precisa descer como uma avalanche e levar tudo embora. Ela precisa ser como uma chuva, como um vendaval, e não pode deixar nada em pé dentro do coração. Lança tudo ao chão. Tudo ao chão. E você continua clamando por misericórdia. Você nunca está satisfeito. E isso são boas novas. Porque você não está satisfeito. Você quer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E continua para ter mais. Continua caminhando para ter mais. Continua correndo para ter mais. Não para na esquina para ficar se deliciando com as coisas da vida. Você continua correndo para ter mais. Até entender que isso só será plenamente preenchido quando os portões do céu forem abertos para a entrada física nele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Boas novas de misericórdia dispendiosa. Sabe, vai exigir algo do coração, algum custo no coração. Seja um custo físico ou um custo de caráter. De ter que lidar, de combater o orgulho, de combater a ira, de combater a inveja, de combater
essa idolatria do eu. Este é um sacrifício. Mas também é de combater a ganância, a avareza, a vaidade, a luxúria, que não lhe deixa ser generoso. Por isso é dispendioso. Sempre tem um custo. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Sempre tem um custo. Sempre tem um custo. Mas a alegria maior, ou a certeza e a segurança maior, é que você não está fazendo isso sozinho. Você está fazendo isso como um impulso da misericórdia que já inundou o seu coração. Bem-aventurados, bem-aventurados. Como são felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como são felizes aqueles que continuarão buscando e recebendo. Buscando, recebendo e agindo. Buscando, recebendo e agindo. Buscando, recebendo e agindo. A misericórdia, 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 misericórdia. Que Deus lhe abençoe, querido ouvinte, querida igreja, querida amada igreja. Que a misericórdia do Senhor possa se renovar manhã após manhã em seus corações. Vamos ao Senhor em oração nesse instante.